Fala pessoal, tudo bem? Eu não ia fazer vídeo hoje mais, pessoal, mas é que eu recebi um comentário aí que eu estava argumentando com um rapaz aí naquele meu vídeo sobre evolução, que eu achei tão absurdo, que eu falei, não, eu vou ter que fazer um vídeo resposta, até porque quando alguém vier de novo com um comentário absurdo desse, eu já deixo o vídeo como resposta. Mas antes de ela falar do comentário desse rapaz, eu queria falar de um argumento que eu sempre escutei, inclusive o Silas Malafaia que propagou muito esse argumento, e que esse argumento também não bate, pessoal, que é o argumento da teoria. O Silas Malafaia, ele costuma dizer que a teoria da evolução é uma farsa porque é chamada de teoria. Ele fala, se fosse verdade não seria só uma teoria, seria uma lei ou algo do tipo, e não uma teoria. Isso mostra uma ignorância científica, né, do pastor Malafaia, porque existe uma diferença entre uma teoria filosófica ou literária de uma teoria científica. Uma teoria filosófica é quando você teoriza sobre algo o que você quiser. Por exemplo, eu tenho uma teoria de como o Homem-Aranha poderia derrotar o Hulk. É uma teoria. Agora, na ciência, pessoal, não é assim. Primeiro que não é teoria apenas, é uma teoria científica. Tá? E o que é uma teoria científica? Uma teoria científica, para ela ser aceita, ela tem que ter dados e evidências. Inclusive, foi isso que eu falei para o rapaz lá dos comentários. Dados e provas e evidências. Para ela ser aceita. Então, é bem diferente de uma teoria filosófica. Inclusive, uma vez uma moça postou um áudio no grupo de um rapaz que estava detonando a teoria da evolução. Esse foi o primeiro argumento dele. Eu falei, só por esse primeiro argumento dá para ver que ele não entende nada do que diz a teoria da evolução. Porque uma teoria científica ela tem que ter dados, provas, evidências. Tudo começa com uma hipótese. A pessoa cria uma hipótese baseado naquilo que ela tem de conhecimento, que ela não tem muitos dados, então a pessoa cria uma hipótese. Por exemplo, o formato da Terra. Se a gente voltar, por exemplo, alguns milênios atrás, as pessoas olhavam para o horizonte e criavam a hipótese da Terra ser plana. Eu acho que a Terra é plana, porque eu consigo ver só uma linha reta no horizonte. Isso é uma hipótese? É uma hipótese. Outros já viam, por exemplo, a sombra da Terra na Lua e falavam, não, eu acho que a Terra é esférica, por causa daquela sombra que a gente vê. Também é uma hipótese? As duas é uma hipótese. A hipótese da Terra ser plana e a hipótese da Terra ser esférica. Agora, o que acontece? Quando você reúne dados e provas e evidências, essa hipótese deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma teoria científica. Se você não reúne, essa hipótese é anulada. Como, por exemplo, a Terra plana. Tem alguma prova, dado ou evidência que mostra que a Terra é plana? Não, não tem. Não tem nenhuma. Tem evidência, dado ou prova de que a Terra é esférica? Tem, por vários ramos diferentes da ciência. A física. A física fala que a massa, quando ela se acumula, ela tende a tomar um formato esférico. Inclusive na gente mesmo. Quando a gente não vai engordando, a gente não vai ficando redondo. Porque a massa ela vai se ajeitando sempre da mesma forma. Isso é física. Sol da meia-noite na Antártida, lá no Polo Sul. Como é que um terraplanista explica aquele sol num disco? Não tem como. As pessoas que estão lá no Polo Sul fazendo isso pro científico, em dada época do ano, no solstício, acho que é de verão, elas veem o sol sem se pôr. Ele fica alguns dias assim, fazendo o mesmo movimento até que ele vai se espalhando e depois continua normal. Isso só é possível numa Terra esférica inclinada, pessoal. Não tem como. Inclusive eu tenho um desafio aqui para terraplanista já faz 2 anos, ninguém consegue fazer. Pegar uma simples tabuinha de madeira e fazer um desafio. Porque isso não é ciência, porque eles não têm dados, eles não têm provas, não têm evidências. Eu acho até engraçado quando algumas pessoas falam assim para mim, Madinho, mas vocês também não têm nenhuma prova de que a Terra é esférica. Claro que tem. Na verdade, hoje nós estamos num mundo moderno de tecnologia. Que nesse celular que eu estou fazendo o vídeo com vocês, ele tem uma câmera de alta definição. Você sabia que uma pessoa qualquer que nasce hoje, ela tira mais foto do que qualquer pessoa do século passado? Por causa disso, da tecnologia. E graças a essa tecnologia, os japoneses e também os chineses, eles já mandaram sondas para a nossa Lua e para o espaço com essas câmeras de alta definição, chamadas de HD. E eles tiraram sim foto da Terra vista de fora, tanto da Lua quanto do espaço. E adivinha? Ela é esférica. Isso não é uma prova? Ou será que é uma conspiração global de todas as agências e cientistas do planeta inteiro para enganar a gente? Para mim é uma prova, pessoal. Eu acho que é completamente absurdo achar que o planeta inteiro, pessoas que estudam, governos que investem milhões em tecnologia, eles estariam conspirando. Não tem nenhum motivo nem lógico para isso, né? Chega a ser até imbecil. Então provas nós temos. A diferença é que essas pessoas elas não aceitam as provas, que nem naquele vídeo que eu falei sobre uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Eu vou chamar isso de efeito Goebbels, né? A pessoa não aceita. Você pode pegar um terraplanista, tirar ele aqui da Terra, levar ele numa nave espacial, que é capaz de ele olhar para a Terra e falar: é montagem. Vocês estão me enganando. Isso aqui é uma tela de computador. Não é uma janela da nave. A Terra é plana. É o efeito Goebbels.
A pessoa acredita tanto na mentira dela que não adianta. A pessoa, mesmo se você mostrar, provar, explicar, a pessoa vai continuar acreditando. Mas enfim, resumindo. Teorias também, pessoal, elas podem ser quebradas, desde que você tenha outros dados que vão contra aquela teoria. Não só teoria, tudo na ciência é assim. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim pra mim, você acredita na ciência, isso também é um dogma. Eu digo, não, ciência não é acreditar. Ciência é você ter dados que corroborem com aquilo que a ciência diz. Por exemplo, um antibiótico. Eu não preciso acreditar que o antibiótico vai combater a infecção. Ele vai combater uma infecção acreditando ou não. Vai ter o mesmo efeito no ateu, no cristão, no judeu, no muçulmano, no pai de santo. Eu não preciso acreditar. O médico, quando vai receitar um antibiótico para alguém, ele não pergunta, você acredita? Não, porque ele sabe que aquilo funciona. Porque já foi testado, aprovado, já passou por uma metodologia. Então a ciência, ela não se baseia em crença. E segundo, você pode derrubar alguma coisa que a ciência diz? Pode. Por exemplo, antigamente se dizia que o átomo era a menor partícula indivisível. Depois de Einstein, ele provou que não, que o átomo pode ser dividido, libera uma grande quantidade de energia. Inclusive foi isso que gerou a bomba atômica, né, que é baseada nessa energia que é liberada, quando um átomo é dividido. Então você vê, era uma coisa que antigamente a ciência tinha como verdade, mas depois foi derrubada porque nós tivemos até provas de que realmente é possível. Quem não acredita é só ver uma bomba atômica. Aquilo ali é a prova de que um átomo pode sim ser dividido. Agora, aquilo que você não tem uma prova, mas você já tem uma prova suficiente, aí com todo respeito, pessoal, é loucura. Como eu falei, nós temos provas assim, de que a Terra é redonda. Foto em HD e tudo. Agora, alguém tem uma prova de que a Terra é plana? Alguém tem alguma foto do domo? Alguma coisa? Era até mais fácil provar que a Terra era plana do que redonda. Era só alguém pegar um jato de tinta, jogar grande bastante, que ele ia pintar o domo. Alguém já tentou fazer isso? Não, porque porque ela não é plana e pronto. Aí quando eu falei pro rapaz, pessoal, que dados e provas e evidências nós temos sim da evolução, ele disse exatamente assim no comentário. Então pega alguma célula, alguma coisa, coloca no in vitro alguma coisa e faz evoluir até virar um ser humano, eu quero ver. O que ele está dando a entender? Que se eu pegasse, por exemplo, uma célula humana e fizesse aquela célula evoluir até virar um ser humano, ele ia acreditar. Sabe que esse comentário é absurdo, pessoal? Eu vou explicar para vocês. Inclusive, ele parece um comentário de terraplanista, quando o terraplanista fala assim para mim nos comentários aqui dos vídeos. Os terraplanistas, né? Pega então uma bola, molha ela com água, vê se a água não vai cair para baixo. KKKKKK. O problema, pessoal, é o seguinte. Tem uma força no universo, vou começar com esse comentário do terraplanista, que se chama gravidade. O que é a gravidade? É uma força que atrai tudo para o centro da massa. No caso da Terra, o nosso centro é lá embaixo. Não importa em que lugar do planeta você está. O centro é lá embaixo. A gravidade vai puxar tudo para o centro. Quando você está fora da Terra, essa gravidade é menor. Tem até o mito de que não tem gravidade, mas isso é mentira. Na verdade, tem gravidade, só que ela é um pouco menor. Por exemplo, se você pegar um daqueles aviões que voam na estratosfera, você consegue ficar flutuando lá no ar. Por quê? Porque a gravidade diminui. Então a gravidade é diferente, aqui na Terra ou fora da Terra. Esse experimento de pegar uma bola, vamos pegar uma bola de ping-pong, por exemplo, e molhar na água, ele só daria certo se eu estivesse num lugar que não tivesse a gravidade pesada que a gente tem aqui na Terra. Se eu estivesse no espaço, na Lua, ou até mesmo num desses aviões que voam na estratosfera, eu conseguiria pegar uma bolinha, molhar de água, e a água ia ficar grudada em toda a bolinha. Ou uma agência espacial, ou numa câmera antigravidade, como a NASA tem, aí seria possível fazer esse experimento empírico, né, como eles dizem. Agora, se eu estou aqui na Terra, onde tem uma gravidade me puxando com toda a força para baixo, é óbvio que aqui na Terra esse experimento não vai funcionar. Se eu molhar a bolinha de água, a água vai cair para baixo, porque aqui onde eu estou tem uma forte gravidade. Então chega a ser imbecil quando uma pessoa quer que você prove uma coisa, sendo que não tem como você provar. Porque você está num planeta que você é puxado pela gravidade, não tem como. Agora, se algum terraplanista quiser fazer uma vaquinha para mim pagar mais de 100 mil dólares num daqueles aviões antigravidade, eu provo para vocês. Simples, faça uma vaquinha entre vocês, arrumem 100 mil dólares para mim, eu pego um daqueles voos antigravidade, pego uma bolinha, um pouco d'água, molho e provo para vocês. Simples. Mas chega a ser imbecil, né, pessoal? Eles querem comparar um planeta que está num lugar que praticamente tem uma gravidade mínima, que até se acredita que não tem gravidade, né, mas na verdade tem, ou comparar com aqui na Terra. Agora, o comentário do rapaz, só para tentar finalizar o vídeo. Tem umas árvores americanas chamadas sequoias, não sei se é sequoia ou cegonha, que elas são as maiores árvores do mundo. Elas são tão grandes, pessoal, que tem os americanos, eles fazem até túneis no tronco da árvore, de mão dupla. Eles pegam a serra, faz um túnel assim, para o carro continuar passando. Isso tudo dentro de uma árvore, de tão grande que elas são. E sabe como que começou uma árvore dessa, pessoal? Uma pequena semente. Os pássaros, sei lá, o vento espalhou a semente e foi nascendo essa floresta de cegonha. Tem até um parque na Califórnia dessas árvores aí que as pessoas vão visitar.
Então imagina que eu sou uma pessoa que eu sou um negador da ciência, como essas pessoas. Eu chego lá e pergunto para o americano, hey man, como é que uma árvore dessa cresceu tanto? Como é que surgiu uma árvore dessa? Ele fala, semente, os passarinhos bicam lá, tal, a semente cai e nasce outra árvore. Aí se eu chego com um cara desse, eu falo assim para esse americano, eu não acredito em você. Só se você pegar a semente e fazer virar uma árvore. Aí eu acredito, pega a semente, eu quero ver, faz ela virar uma árvore. Pessoal, vocês acham que leva quanto tempo para surgir uma árvore dessa, pessoal? De uma semente até ela virar uma sequoia gigante. Você acha que é um dia, 24 horas, uma semana, um mês, um ano? Não, pessoal, isso aqui é um processo de séculos. Leva séculos até uma semente virar uma árvore. Eu estou dando as cegonhas como exemplo, mas vale para qualquer árvore, até aquelas árvores aqui do Brasil mesmo. Porque é um processo de séculos. Até uma simples sementinha virar uma árvore, não é da noite para o dia. Então, se eu fizesse uma pergunta imbecil dessa para o guarda lá americano, sei lá, vocês acham que teria como ele pegar uma semente e fazer ela virar uma árvore na minha frente da noite para o dia, pessoal? Faz aí virar uma árvore, senão eu não acredito em você. Olha lá que bobo alienado, ele acha que a semente virou uma árvore. Vocês estão entendendo o meu argumento? É a mesma coisa esse argumento da evolução, pessoal. A teoria da evolução diz que a evolução do ser humano, apesar de ter macro ou microevolução, mas estou falando só da espécie humana, é um processo de milhares e milhares de anos. Milhares de anos. Não é da noite para o dia. Como é que uma pessoa quer que eu reproduza um processo demora milhares de anos em um dia? Nem que fosse em 1 ano, 10 anos, na minha vida inteira. Digamos que eu vivo lá 100 anos. Nem que fosse em 100 anos. Como é que eu vou reproduzir em 100 anos um processo que demora milhares de anos, pessoal? Vocês estão entendendo como é absurdo esse argumento da pessoa? De ciência empírica? Não tem como, pessoal. É humanamente impossível. É o mesmo que eu querer pegar uma semente de uma árvore e querer que ela vire uma árvore da noite para o dia. Não tem como acelerar o tempo, pessoal. Então, é um experimento que não tem como ser reproduzido. Por quê? Porque é um processo de milhares e milhares de anos. Só se tivesse uma tecnologia capaz de acelerar o tempo, mas infelizmente não tem. E essa é a diferença da ciência e da teoria da conspiração. Porque a ciência, ela se baseia em dados. Porque a ciência não é burra. A ciência sabe que tem coisas que não tem como você reproduzir. Como é que eu vou reproduzir, por exemplo, a bola giratória aqui na Terra, se aqui tem uma gravidade forte? Como é que eu vou reproduzir uma evolução que é um processo de milhares de anos? Não tem como, eu tenho que confiar nos dados que eu tenho, nas pesquisas. Ah, Madi, mas quais os dados que você tem em pesquisa e prova? Nós temos muitos, como por exemplo fósseis. Nós temos vários fósseis de crânios dos seres humanos de milhares de anos atrás. E esses fósseis, apesar de já serem de humanos, eles mostram a diferença do ser humano de milhares de anos atrás para hoje. Como por exemplo o formato do crânio. O crânio do ser humano foi aumentando, foi mudando de formato. Então tudo isso eles analisam. Tem uma ciência chamada ciência forense, que eles tentam reconstituir a partir de um crânio como que era aquele ser humano. Então eles notam o tanto que o ser humano evoluiu de milhares de anos atrás até um ser humano moderno e assim por diante. Agora, se um fóssil não é uma prova, então eu não sei o que é. É o que é um fóssil? É o Satanás que criou o fóssil para tentar enganar o ser humano, para tentar acabar com Deus e com a Bíblia? Para, pessoal, um fóssil já é uma prova. Outra evidência que nós temos como prova é justamente o código genético, popularmente conhecido como DNA, que nem tinha na época de Darwin. O DNA hoje prova, por exemplo, que o ser humano compartilha de 98% do seu DNA, seu código genético, com 2 espécies de primata. Eu acho que é o orangotango, se eu não estou enganado, e o binomo. Depois eu dou uma verificada, mas eu tenho quase certeza que são esses 2. 98% do mesmo código genético. Isso é mais que os felinos, por exemplo. Se eu pegar, por exemplo, uma onça e um tigre, todo mundo aceita que os dois são felinos. Mas uma onça e um tigre, eles compartilham 94% a 96%. Eu não lembro se é 94 ou 96, tá? Mas é nessa faixa aqui, do mesmo DNA. É bem menos que nós, os primatas. Sendo que nós temos muito mais similaridade com os primatas do que, por exemplo, uma onça e um tigre. Por exemplo, o orangotango. O orangotango ele tem digitais. Tem alguns gorilas que aprendem a linguagem dos sinais. Vocês sabiam disso? A mesma coisa, nós somos praticamente da mesma família, primatas. E o DNA, que nem tinha na época de Darwin, que é uma coisa da ciência moderna, veio para confirmar isso. Agora, se o DNA não vale, então a pessoa não pode fazer um teste de paternidade, uma identificação de um crime, uma identificação de um corpo. Ou é uma grande conspiração também? Será que os biólogos e cientistas do mundo inteiro conspiraram para fingir que a evolução é uma verdade? Não, pessoal. Na verdade, eles estudam muito, de verdade, estudam a sério, e eles descobriram que nós compartilhamos, sim, quase 100% do mesmo DNA de 2 espécies de primatas. Ou seja, nós somos primos. Gostem ou não, nós somos primos. Tá? E por fim, pessoal, fica então um desafio, baseado nesse argumento absurdo que eu recebi. Pega uma célula e faz virar um homem. Como foi um processo de milhares de homens, eu tenho um desafio melhor então para quem é criacionista. Pega um barro
faz um boneco do ser humano de barro e faz virar homem, já que segundo a Bíblia isso aqui aconteceu em poucos minutos. Isso é possível, porque aconteceu em poucos minutos. Então, alguém pode pegar um pouco de barro e reproduzir em poucos minutos, só vou fazer virar homem, pronto. Mas que nem o mito do Golem, né, do Rabino de Praga, que disse que fez um boneco e depois ele ganhou vida. Então façam. Simples. É o mesmo argumento, porque o meu eu não posso fazer. Porque o meu é um processo de milhares de anos. Só se eu começar a fazer hoje, você me procurar daqui a milhões de anos. Quando tiver uma máquina do tempo, aí você me procura, porque não tem como fazer. Agora, quem crê na criação, deveria fazer, porque foi um processo de menos de um dia. Tá bom, pessoal? Então fica aí para reflexão, mais comentários aí absurdos, né, contra a evolução, tá bom? Até a próxima.